Olá, esse é mais um vídeo da nossa série Autoestima. No primeiro vídeo nós vimos a importância da autoestima nas nossas vidas, inclusive como um fator de prevenção. E aqui hoje a gente vai entender mais sobre um dos seus pilares, que é o pilar do autoconceito, que é como a gente se vê, que é a definição que a gente faz sobre a gente mesmo. E como esse autoconceito pode interferir na nossa autoestima. Se você não viu o primeiro vídeo, depois você assiste aqui no nosso canal. E se esse conteúdo tem sido bacana para você, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, eu peço que você se inscreva, curte e compartilhe comigo essa oportunidade de conhecimento aqui. Então vamos entender o que é autoconceito. Como que a gente faz essa construção? Será que o que a gente pensa da gente mesmo vem do acaso? Será que são informações só que a gente recolheu de alguma forma e a gente não sabe por que a gente pensa assim a respeito da gente mesmo? Não, não é assim. Não é qualquer informação que foi retida, que foi recolhida aí, para você pensar dessa maneira que você pensa a seu respeito. Existe uma semântica, né? Existe uma composição. Houveram aí ao longo da sua experiência de vida, das suas experiências sociais ao longo da vida, tudo aquilo que você foi registrando, né, aí na sua memória de longo prazo, como você foi formando as suas crenças, as suas teorias de como as coisas são, de como as pessoas são, de como a vida é, de como o mundo é. Tudo isso ajudou a criar modelos, né, internos de objetivos, de conceitos, de significado de palavras, de situações, de tipos de pessoas, de atividades sociais, enfim. São as ideias que nós vamos criando, solidificando aí ao longo da vida, né? E todo esse conhecimento de mundo, todas essas experiências que você teve, algumas podem ter sido muito funcionais, que contribuíram de uma maneira muito positiva para a formação dessas crenças e dessas ideias, mas outras, algumas dessas experiências podem não ter sido tão funcionais, né? E a gente usa esse repertório, que é o que a gente tem aí de bagagem, para prever, para antecipar, para nos preparar, para interpretar várias, né, situações, coisas que estão aí por vir ou coisas que estão acontecendo na nossa vida, tá? Então, quais são essas possibilidades aí de experiências? As relações que nós estabelecemos ao longo da vida, fracassos, sucessos, inseguranças, medos, sensações físicas, prazeres, desgostos, maneira de enfrentar problemas, de resolver problemas, como tinham um diálogo com você, qual foi a sua experiência em linguagem ou que não foi, que não aconteceu, como você foi estimulado para viver as emoções ou não foi, os prêmios, o amor, a rejeição, enfim, todas essas possibilidades, né, de relações e de situações, tudo foi se organizando aí, possivelmente de alguma maneira, que criou, né, te ajudou a criar essa imagem interna sobre você mesmo, sobre quem você é, sobre quem eu sou, né? Isso é o que a gente chama de repertório ou nosso self, né, vamos assim dizer. Sobre as crenças, tem um vídeo aqui já no canal onde eu explico, né, a formação das crenças, como elas se formam. Você pode ter oportunidade aqui de ver depois também. Mas esse autoconceito, as crenças influenciando o autoconceito, se refere ao que eu penso sobre mim, sobre as minhas características físicas, sobre as minhas características comportamentais, emocionais a que eu me atribuo. E isso reflete em muito a maneira como a gente se trata, a maneira como a gente se percebe.
Nós podemos aí, diante disso, entender como a gente está direcionando amor, né, afeto, que é essa estima própria de gente mesma, né? E talvez a gente não tenha tanta noção, né, do dano que pode causar se a gente escolhe não direcionar uma boa estima a gente mesmo, né? Eu digo que as pessoas que às vezes nos fazem mal estão aí no externo, né? Acontecimentos que a gente avalia como ruins, que a gente não gosta, mas muitas vezes essa pessoa também está aqui, do lado de dentro, né? Sobre essa estima que a gente se direciona. E como que a gente pode identificar essa esfera, esse autoconceito, né? Principalmente quando ele está disfuncional. É quando a gente pensa na forma como a gente se critica, sabe? Sabe, uma autocrítica é uma coisa boa, tá? Quando a gente sabe usar ela de maneira funcional, ela tem o objetivo de nos fazer aprender, de nos fazer crescer, né? Pensa nas nossas relações, essas avaliações que a gente faz. A autocrítica tem o seu espaço. A questão é quando esse crítico, né, ou essa crítica está muito severa em relação a gente mesmo, nos comparando, a gente sempre deveria fazer mais, sempre deveria ser mais, né? O outro sempre faz melhor, mas não é esse, né, o jogo da vida em si. A gente é bom em alguma coisa, em outras, tem pessoas que são melhores de fato do que nós, mas a gente não é o todo, né? Nós não somos somente esse viés, somente essa parte. A gente tem várias habilidades, várias componentes, competências eficazes na nossa vida, né? E que ser avaliado somente por uma delas traz essa sensação de criticismo muito grande, tá? Então, às vezes, essas análises internas que a gente faz sobre a gente mesmo são muito duras, muito inflexíveis. E isso vai aumentando a nossa insatisfação com a gente mesmo, né? Não faz sentido? Então, esse sistema, né, de autoavaliação, às vezes muito crítico, muito severo, muito duro, faz a gente sofrer, né, tempo a tempo. Outra coisa que a gente faz também é uma autorrotulação, né? Uma variação, vamos falar assim, da autocrítica. Ah, eu sou isso, eu sou assim, eu sou assim. Quando na verdade a gente devia dizer, bom, talvez eu esteja falhando nisso, talvez eu não tenha essa habilidade específica, mas não se nomear, né, de uma maneira tão abrangente a partir, né, de um único ponto. Talvez seja aí um valor um pouco equivocado, né, do que você faz ou do que você faz seja pouco, né, e talvez não seja. Outra característica de um autoconceito que pode não estar aí tão legal é ter uma autoexigência muito grande, uma exigência assim, sabe, sem piedade, metas, ideias desproporcionais de como a gente deveria dirigir, de como deveriam ser nossos comportamentos, ou de como as coisas deveriam ser. E aqui eu digo novamente, uma alta exigência funcional, ela é cabível e cabível em muitas áreas da nossa vida. Tem coisas que a gente quer sim ter um padrão, né, mais alto ali de eficácia, de resposta, de resultado. Mas aplicar isso a tudo na nossa vida não é tanto funcional assim. Vamos pensar, poxa, eu quero ser a melhor mãe, eu quero ser a melhor psicóloga, eu quero ser a melhor amiga, eu quero ser a melhor esposa, eu quero ser a melhor dona de casa, eu quero ser a melhor cozinheira, eu quero fazer tudo, tudo, tudo com excelência. Será que eu preciso de tanta rigidez assim, de tanta cobrança, ser tão melhor em tudo assim, ou o que eu posso ser melhor, ou em que eu vou ser boa, o que eu vou fazer bem, ok? A gente pode fazer essas considerações assim. Outro pensamento, outra característica é essa sensação de tudo ou nada sobre nós, né? Ah, se eu não sei fazer isso, então logo eu sou assim. Sabe esse estilo mais binário, dicotômico de ver as coisas?
que a gente identifica assim no nosso vocabulário, nunca, sempre, tudo, nada. Se no nosso vocabulário está muito permeado, eu não sei fazer nada, eu não dou conta de fazer nada, tudo que eu faço é ruim, tudo que eu vivo dá errado. E isso é esse sistema dicotômico, esse tudo ou nada, né? E que afeta muito o nosso autoconceito. Então, quais são os sinais de que o nosso autoconceito não vai bem? Se eu começo a me culpar demais, se eu atribuo muito o fracasso ou não o resultado como eu esperava das coisas a mim mesmo, se eu diminuo os meus sucessos, né? Se eu começo ali a me punir, não me permitindo algumas coisas, porque eu entendo que aquilo não é para mim. Quando eu começo a me rotular demais, começo a colocar nomes em mim, quando eu começo a empregar essa autoexigência em tudo e eu não estou nunca satisfeita, eu sempre acho que eu tenho que fazer melhor, eu sempre acho que eu tenho que fazer mais, dando a mim essa sensação de insuficiência. Quando eu tenho muito esse pensamento dicotômico, é um sinal, né, que o nosso autoconceito está aí afetado de uma maneira, tá, negativa. Então, como cuidar, né? Como trabalhar esse autoconceito de uma maneira que eu consiga aí melhorar isso, tá? Alguns exemplos. Se permitir ser mais flexível consigo mesmo, comece, né, a gerar essa abertura de que algumas vezes as coisas não vão sair bem, né? Ou então não vão sair igual ou com a maneira que eu queria, gerando um pouco mais de tolerância, aumentando um pouco mais de tolerância aí quando as coisas fugirem um pouco, né? Você vai ver aí o estresse diminuindo, seu limiar de estresse melhorando, diminuindo o perfeccionismo, diminuindo a rotulação, podendo se dar a oportunidade de concentrar mais nas matizes das coisas e não no tudo ou nada. Reveja suas metas, as possibilidades de atingir, o que você tem, né? Se você pode melhorar algo, melhore, mas o que você tem? As suas metas estão proporcionais aos seus esforços, né? Aquilo que você pode, você está dividindo isso em passos, você está saboreando as suas conquistas, aquilo que você tem conseguido fazer, você tem conseguido dizer isso para você. Não veja as coisas só do ponto de vista ruim, né, das situações. Você tem conseguido analisar assim, num todo acontecimento, o que deu certo, o que não deu certo. Evite esse diálogo muitas vezes ruim com você mesmo, pensando mal de você mesmo, falando coisas depreciativas de você mesmo, vendo essas avaliações negativas. E se você puder, por exemplo, anotá-las, como você fala com você mesmo, faça uma separação aí. Isso está sendo justo? Isso está sendo moderado? Isso está sendo objetivo? Isso está sendo realista? Né? Não ficar dando desculpas, tem aquilo que é factível, tem aquilo que não é, tá? Cuidado aí com as autoverbalizações que você faz também a seu respeito. Dirigir mais amor próprio a você mesma, essa estima, né? Em boa parte do tempo, não é sobre ser condescendente, nem ficar se dando muitas justificações, não depender de fatores externos para você se promover amor, para você se direcionar aí a emoções mais positivas, se expor a emoções mais positivas. Faça, tenha isso na sua agenda, promova isso para você, estenda o tempo de exposição a emoções mais positivas, tá? E se algo não der certo, será que isso é sempre sobre você, né? Será que essa direção, essa atribuição sempre sobre você? Não é legal nem a gente colocar tudo só no externo, né? Responsabilizar tudo, culpabilizar tudo, mas também não colocar isso sempre só, né, pela gente. E aprender com isso tudo. Você poder fazer melhores avaliações, ajustar o que for preciso, se capacitar naquilo que for preciso, validar as suas habilidades,
entender as suas forças, conhecer as suas forças e usar tudo isso em favor a um melhor autoconceito sobre você mesmo, tá? Se você gostou desse vídeo e desses conhecimentos compartilhados aqui, curte. Não deixa também de me ajudar a levar essa mensagem, essa oportunidade a outras pessoas. E até o nosso próximo vídeo da série Autoestima.